Fala, Alfredão, fala, Jéssica, tudo bem com vocês? Que saudade, olha, tô adorando esta nossa relação, tá muito lindo, muito gostoso e eu tenho certeza que você também tá gostando. Vem comigo, hoje a gente vai trabalhar, ó, genética e eu quero falar com você sobre este cara aqui, Mendel, que é o pai da genética, monstro. Se ele é o pai, eu sou o filho. Então vem pra cá, porque Bill sabe muita genética. Vem, roda a vinheta. E aí, galera, tranquilo com vocês? Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre genética e começaremos justamente pela base, o alicerce, que é a história desse cara, Mendel. Mendel, ele era um monge, vivia no mosteiro e tal, e lá ele começou a trabalhar com ervilhas. Bill, por que ele trabalhou com ervilhas? Por que não foi com outros animais? Por que não foi com rato, como a maioria das pesquisas são realizadas? Porque naquela época, e o conhecimento que ele tinha, os pais deles eram agrônomos, eram pessoas do campo, então ele tinha conhecimento da lida no campo, da lida com vegetais. Então ele escolheu ervilhas, principalmente pelo conhecimento que ele já tinha. E o segundo ponto importante é que ela tem um ciclo de vida relativamente rápido. Então Mendel começou a estudar com as ervilhas e ele começou a realizar cruzamentos entre essas ervilhas. Calma, fica tranquilo, trabalharemos sobre isso também, beleza? Mas hoje nós vamos construir as suas bases para desenvolver na genética, beleza? Então, o que é que eu quero saber? O que é que eu quero te ensinar primeiro? Os conceitos básicos. Nós vamos trabalhar alguns conceitos importantíssimos, como, por exemplo, olha para mim, quais são os principais conceitos da genética? Os conceitos básicos que você não pode esquecer. Eu vou precisar da sua ajuda, diretor. Me ajuda aqui. Aqui, primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de DNA. Todo mundo ouviu falar já sobre DNA, que é onde a gente tem lá o nosso material genético, importante pra caramba. Só que o nosso DNA, ele contém uma sequência específica de nucleotídeos, que isso é uma outra aula nossa, chamada de gene. Então, o gene é uma sequência específica de nucleotídeos que determinam a síntese de uma proteína ou que determinam uma característica. Só que esse gene está em um local. Esse gene está em um local chamado de locus gênico. Então, locus gênico é o local onde o gene se encontra, aonde? Em um cromossomo. Então, em um cromossomo. Foi ou não foi? Então, cromossomo nada mais é do que uma outra organização da minha molécula de DNA. Eu tenho essa molécula condensada na forma de cromossomo. Foi ou não foi? Tá todo mundo aí? Tranquilo? Outro conceito importante que a gente tem que ter aqui, ó, é o de alelo. Alelos. Alelo nada mais é do que a representação literal em letrinhas do meu gene. Então, por exemplo, quando a gente coloca assim, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, esses são os alelos do indivíduo ou relacionados a um determinado gene. Foi? Tranquilo? E aí, quanto aos alelos, a gente pode ter ele dominante ou recessivo. Bill, por que dominante e recessivo? Dominante porque ele domina, ele sempre prevalece, e o recessivo não, ele é dominado. Como assim? A gente vai entender em breve que cada característica ela se expressa aos pares. O dominante tem 2 pares de alelos e ele é representado pela letra maiúscula. Sempre que ele estiver presente, esse cara prevalece. Então, qual seria o conceito de dominante?
é aquele cuja presença do alelo sempre determina a manifestação da característica. Foi ou não foi? E a gente representa ele pela letra azão ou pela letra maiúscula. E o recessivo é aquele que só irá, olha o conceito, só irá se manifestar quando as duas letrinhas ou quando os dois alelos forem recessivos. Porque se são aos pares e eu posso ter dois azões, eu posso ter azão, azinho e posso ter azinho, azinho. Sempre que o azão estiver presente, característica dominante se manifesta. Agora, esse cara só vai se manifestar quando o quê? Tiver apenas o azinho, azinho, por exemplo. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, outro conceito importante aqui para a gente é o de genótipo e fenótipo. O que é o genótipo e o que é o fenótipo? Genótipo nada mais é do que a informação genética de um determinado indivíduo. Quando eu falo assim, um indivíduo tem olhos castanhos, eu sei que isso é o fenótipo, porque fenótipo é a característica, a manifestação do genótipo. Mas o que é que determina esse olho do cara ser castanho? Ele é azão, azinho, é o genótipo dele. Então a característica manifesta fenótipo. E o genótipo é a informação contida do rapaz lá. Beleza? São os genes lá, o alelo que ele vai ter lá. Beleza isso? Tá todo mundo aí? Só um detalhe. O fenótipo, se a gente fosse conceituar ele, você tem que entender que fenótipo é a manifestação do genótipo, né, a síntese de uma determinada proteína do gene lá, mais a influência do meio. Por que, Bibi, a influência do meio? Para pensar, vem comigo e raciocina. Quando você vai à praia, por exemplo, lá na praia, você se expõe ao sol. Você tem uma determinada pigmentação da sua pele, uma cor na sua pele. E esta cor é característica sua, relacionada ao seu genótipo, que se manifesta no seu fenótipo. Só que quando você vai à praia, a incidência solar faz com que você produza mais de uma substância chamada melanina. Então quer dizer que o seu genótipo foi alterado? Não, ele não foi alterado, ele se manteve. Só que o que é que aconteceu? Eu precisei que ele se expressasse em maior quantidade, alterando o meu fenótipo. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, cuidado com isso para que a gente não se confunda. Agora, o que eu quero que você entenda é justamente a relação de manifestação dessa característica. A gente chama isso de monohibridismo. O que é esse cara aqui? Mono quer dizer o quê? Um só. Então, o híbrido de uma coisa só. Então, esse carinha aqui vai representar o par de alelos para uma característica. Como assim, Bibi? Par de alelos para uma característica. Vem comigo, pensa aqui. Mendel, ele realizou o estudo dele com ervilhas assim, ó. Ele pegou uma ervilha amarela e cruzou amarela com amarela, amarela com amarela, amarela com amarela, amarela com amarela, amarela com amarela e só deu amarela, beleza? Então tá aqui a amarela. E o Bill, não estou enxergando a amarela, então cuidado, você pode ter problemas visuais. Tá aí um amarelo, fechou? Olha para cá, ele pegou também ervilhas verdes, verde com verde, verde com verde, verde com verde, verde com verde, e obviamente todos os descendentes todos verdes. Então, verde. Se você é daltônico, cuidado, esse aqui é verde. Acredite em mim porque eu estou te ajudando. E aí o que é que ele fez? Ele pegou e fez assim, peraí, eu vou cruzar esses carinhas aqui. Quando ele cruzou esses dois, ele obteve apenas ervilhas de que cor? Muito bem, Jéssica. Amarela. Aí ele parou e fez, peraí. Amarela? Tá bom, sem problema nenhum. Ele realizou um procedimento aqui importantíssimo, que eu vou representar desta forma. Cuidado, isso aqui não é o símbolo de uma determinada bebida alcoólica. Olhe para cá, isso aqui vai representar o
cruzamento. Viu o que é o retrocruzamento? Anota aí. Cruzamento entre indivíduos de uma mesma geração F1. Como assim, Bill? F1. Olha para mim. Esse primeiro casal aqui, ou esse primeiro grupo aqui, a gente chama de geração P, ou parietal. Foi? É a partir dele que eu analiso o meu sistema. Por exemplo, se você está com curiosidade de saber qual é a sua genealogia, né, sua linhagem aí, você pode chegar em casa e, poxa, eu vou começar a organizar, saber de onde eu vim. Você vai ver o que? Poxa, eu tô aqui. Meus pais me geraram. Quem gerou meus pais? Quem gerou eles? E assim vai. Foi ou não foi? Então, aonde eu parar, ou aonde eu começar, de fato, né, da origem até mim, eu vou ter o meu parental. Foi? E este carinha aqui vai representar o que a gente chama de geração F1. Foi ou não foi? Quando esse retrocruzamento foi realizado, olha o que aconteceu. Mendel obteve tanto ervilhas amarelas, como ervilhas o quê? Muito bem, Alfredão. Verdes. Olha para cá. Raciocina. Na hora, Mendel quase surta. Ele ia ficar maluco. Por quê? Olha o que aconteceu com esse cara. Ele cruzou amarelo, 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 só deu amarelo. Verde, só deu verde. Quando ele fez isso, deu amarelo. Ele, tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. O que é que ele esperava obter quando estava cruzando só esse amarelo de F1? Só amarelo, raciocínio, o cara cruzou amarelo com amarelo, deu amarelo. Quando ele cruzasse esse amarelo com amarelo, esperava amarelo. Quando saiu verde, o bicho correu uma légua. Correu muito. E aí o que é que aconteceu? Ele surtou, ele fez, ei, calma aí, vamos pensar. Quando eu cruzei neste primeiro momento indivíduos amarelos, só obtive amarelo. Quando eu cruzei verde, só obtive verde. Neste momento que eu cruzo esses dois, obtendo amarelo, de alguma forma, um fator que ele não sabia qual era, ele não conhecia ainda, estava começando o estudo da genética, um fator impediu a manifestação do fator que determina a cor verde. Então quer dizer que o fator que determina a cor amarela impede, quando estão juntos, impede a manifestação do fator que determina a cor verde. De alguma forma também, quando eu fiz este retrocruzamento, este que tinha o fator para o verde pôde se manifestar novamente. Foi aí que surgiu esse conceito de dominante e recessivo. Então, olha o que ele concluiu. Peraí. Então, quer dizer que esse cara aqui vai ser Vzão, Vzão, que é o dominante, e esse aqui, Vzinho, Vzinho. Ocorreu a segregação desses alelos, separação desse cara e desse, durante a formação dos gametas, que a gente vai falar disso já já, e se juntaram aqui. Dessa forma, aqui a gente obteve indivíduos Vzão, 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 Vzinho, e aqui novamente indivíduos Vzinho, Vzinho. É aí que surge a primeira lei de Mendel. Quando ele conclui, diz assim, ó, um par de fatores determina uma característica. Foi ou não foi? Um par de fatores determina uma característica. Cuidado com o seguinte, esses fatores são os nossos genes ou os alelos, beleza? Um par. Por isso, ó, que eu tenho sempre pares. Além disso, ele disse isso aqui, ó. Os fatores irão se separar durante a
formação dos gametas. Foi ou não foi? E a formação dos gametas, você sabe que ocorre em que processo? Conhecido como divisão celular, e é a meiose. Foi? Então, só para você se ligar aqui, ó, meiose. Deu para entender a parada? Tá todo mundo aí tranquilo? Sabendo disso, agora eu preciso padronizar os meus cruzamentos. Se eu pegar isso aqui, ó, por exemplo, e realizar um cruzamento qualquer aqui, só para a gente entender como isso ocorre, ó como ocorre o cruzamento. O cruzamento, eu vou pegar, por exemplo, um carinha aqui, ó, azão, azinho, cruzando com o outro, azão, azinho. Eu vou fazer de duas formas e você escolhe a melhor para você, beleza? A primeira forma, que é a mais comum, eu preciso que você identifique que isso aqui, por exemplo, é o homem, vamos supor, e aqui a mulher, fechado? O gameta, na meiose, ele reduz a metade a quantidade de informação genética. Então, se o cara tem um par, né, são 2 alelos, a metade disso é quanto? 1. Então, o cara que é azão, se eu colocar aqui no quadro de Punnett, ó, viu, isso é um jogo da velha? Não. Parece, mas não é. Olha para cá. Preste atenção. E aí eu vou representar aqui, ó, os gametas do homem e aqui os gametas da mulher, por exemplo. Beleza? Então, o gameta que o homem pode formar aqui, ó, quais são? Azão e o que? Azinho. E a mulher? Azão e azinho. Agora é só juntar, ó, esse com esse. Azão, azão. Esse com esse. Azão, azinho. Aqui, ó. Azão, azinho. E aqui? Azinho, azinho. Monte para mim aqui quais são as possibilidades. Olha as possibilidades que eu tenho disso aqui. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Foi ou não foi? Não são essas aí? Olhe para cá. Qual seria a outra forma de fazer esse cruzamento? É só você fazer uma distributiva em matemática. Ai, matemática não. Calma, calma, fica tranquilo. A distributiva em matemática não é pegar esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Isso aqui vai dar o quê? Justamente isso aqui, ó. Mesma coisa. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Foi? O que eu quero que você observe, eu vou apagar aqui, o que eu quero que você observe é que o resultado deu o mesmo. Eu vou ter apenas um carinha desse aqui, eu vou ter 2 desse e eu vou ter um desse. É por isso que a gente diz que a proporção genotípica na primeira lei, ela é sempre 1 para 2 para 1. Isso trabalhando no cruzamento com um indivíduo heterozigoto. Novo conceito para você. Homozigoto é o carinha que tem o par de alelos iguais. Azão, 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 azinho. Heterozigoto é o carinha que tem o par de alelos diferentes. Azão, azinho. Foi ou não foi? Beleza? Além disso, eu quero que você entenda também a montagem do que a gente chama de heredograma. Viu o que é um heredograma? Nada mais é do que a representação simbólica dos indivíduos participantes de um cruzamento, por exemplo. E aí existem alguns símbolos simples para a gente, que são, por exemplo, o quadrado, a bolinha, o quadrado mais uma bolinha,
ou ligado a uma bolinha. O quadrado ligado à bolinha com 2 tracinhos. Que mais? Esse carinha assim, ó. Então são alguns dos símbolos aí que eu preciso que você saiba. Cada um desses símbolos representa uma coisinha. Não vou escrever aqui ao lado, mas você pode desenhar no seu caderno. E aí a gente trata que todo quadrado é um homem, beleza? Toda bolinha, uma mulher. Bolinha com quadrado ligadas por um tracinho só, casamento normal. Já esse aqui, com 2 bolinhas, casamento consanguíneo, entre indivíduos da mesma família, por exemplo, primos, beleza? Aqui, gêmeos bivitelínicos não estão ligados, e aqui, gêmeos univitelínicos. Já esse aqui é o que a gente chama de sexo indeterminado. O que quer dizer isso? O carinha ainda não sabe, ou a mulher não sabe ainda qual é o filho dela, se é menino ou se é menina, beleza? Então ela sabe que está grávida, mas não quis de revelar o sexo. Hoje não tem esse chá de revelamento, né, assim, que marca lá para cortar o bolo e tal. Então, tá aí o símbolo para este momento também. E a última coisa que eu quero neste primeiro momento de genética é falar com você sobre uma coisinha conhecida como letalidade. Bill, o que é letalidade? É algo letal, beleza? Na verdade, se a gente pega esse carinha aqui e fala sobre ele, é o que a gente chama de genes letal ou gene letal. O que quer dizer isso? Vamos supor que o alelo Azinho seja letal. Então, ó, Azinho é letal em homozigose. Quer dizer que quando eu tiver Azinho, o indivíduo vai morrer. Então, por exemplo, se tem um cruzamento assim, ó, Azinho com Azinho, você já sabe, vai, vem comigo aqui, vá. Isso. Toda uma sonoplastia para a gente. Olha o que acontece. Esse indivíduo sobrevive? Normal, perfeito. Esses dois aqui? Normal, perfeito. Só que isso aqui, ó. Não vai. Por quê? É letal. Bill sempre vai ser o Azinho letal? Não, não é sempre ele. Pode ser o Azão. E aí, nesse caso, morreria esse cara. Só cuidado com uma coisa. Este cara não entra na contagem. Por que, Bill, ele não entra na contagem? Porque ele morre. Então, a gente teria, por exemplo, se aqui eu tenho um indivíduo de 4, 2 de 4, e aqui 1/4, né? Aqui eu vou ter o quê? 1 de 3. E aqui 2 de quanto? 3. Porque eu não tenho 4 alelos diferentes. Deu para entender a parada? Eu não tenho 4 genótipos diferentes. Foi? Eu vou ter apenas esses aqui. Beleza? Galera, alguma dúvida? Não. Então agora chegou o seu momento. Pega o material teórico que está pronto, está lindo. Lê ele, compara aqui, acrescenta alguma coisa lá. Depois cai dentro dos exercícios. Os exercícios, eles são importantíssimos. Eu preciso que você faça isso. Beleza? Agora, eu já estou cheio de saudade, porque eu quero estar logo junto contigo, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Beijão!